Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que todos vocês estejam bem. Meu nome é Esther, sou graduanda em Ciências Biológicas pela UFV e estagiária do PIBID. Eu vou estar aqui com vocês todos os domingos para a gente trabalhar o tópico embriologia em um intensivo para o Enem. Hoje a gente já está chegando na sétima aula e o tema da aula de hoje, assim como das demais, é desenvolvimento embrionário. E como eu já deixei bem explicado esse tema em todas as aulas, o conteúdo todo. Eu recomendo que vocês vejam as aulas passadas, porque nessa aula eu vou fazer apenas um breve resumo e logo após eu vou passar para a resolução de exercícios. Então, começando, a gente tem que entender um pouco sobre os processos de formação de um embrião. Para formar um embrião, primeiro a gente precisa que ocorra a fecundação entre óvulo e espermatozoide. Logo após a fecundação, a gente vai ter a formação do zigoto. O zigoto ele ocorre 9 horas após a fecundação e ele vai ter DNA de mãe e DNA de pai. Ele vai ser uma única célula e ele vai ter o DNA que vai gerar todas as demais células do nosso corpo. O que diferencia aqui um tecido do outro, no caso, já que todos têm o mesmo DNA, é que os genes estarão ativados em uns e desativados em outros. Logo após a formação do zigoto, já que ele é a única célula, a gente sabe que uma única célula não forma um corpo humano, porque a gente é multicelular, a gente vai precisar que ocorra o processo de segmentação, onde vai ocorrer mitoses, processos de divisões celulares, a gente vai chamar de clivagem, porque para embriologia é um termo mais utilizado, e isso vai originar na mórula, que são várias células pequenas, a gente vai encontrar uma redoma, um círculo, onde a gente vai ver várias células pequenininhas, que são as que vai formar a mórula. Durante a mórula, a gente pode ter a formação de gêmeos nifterinos, trigêmeos até idênticos, porque ela vai se dividir e vai formar. Eles vão crescer junto desde o iniciozinho da gravidez da mulher. Também pode ocorrer a formação de gêmeos siameses nessa fase, porque se a mórula for mal dividida, ela vai crescer com esses gêmeos grudados um no outro, e aí, quando nascer, a gente vai ver que são gêmeos siameses, e eles vão precisar de separar porque não conseguem viver desse jeito. Logo após a fase de mórula, a gente vai ter a fase de blástula, que diferentemente da mórula, a gente vê redoma cheia de células pequenininhas. Nessa fase, as células elas migram para a periferia, e aí a gente vai ter uma cavidade formada no meio, que a gente vai chamar de blastocele. Até aqui, a gente não tem diferenciação morfológica nenhuma, são todas células totipotentes, ou a gente pode chamar de células-tronco, porque cai muito nas questões de vestibulares. E a gente vai ter também aqui que existe só a diminuição das células, porque até aqui, zigoto, a gente tem uma célula grande com uma massa, e aí a gente não tem um aumento de massa aqui, não. A gente vai ter que essa única célula vai se dividir. Então, se ela se divide, ela perde sua massa. Na verdade, ela não perde, ela divide a sua massa entre células menores. E aqui a gente vai precisar que ocorra, a partir disso, o crescimento das células e aumentar sua massa gradativamente, já que elas vão crescer. E aí, a partir dessa fase aqui, a gente vai ter essa, que é de gastro. Aqui a gente vai acontecer diferenciações morfológicas, onde a gente vai ter os folhetos embrionários ou germinativos, que mais para frente darão origem aos tecidos do nosso corpo, órgãos e etc. Então, a gente já tendo um pouco disso enfatizado, a gente pode passar para a resolução de exercícios. O primeiro exercício é da FCMMG de 2008 e fala para a gente: nova chance para o coração. Pesquisadores anunciam a primeira válvula cardíaca feita a partir de células-tronco. Como eu já disse, a célula-tronco ela tem a capacidade de se tornar qualquer tecido do nosso corpo, órgão e etc. De acordo com a reportagem, a equipe chefiada pelo cientista britânico Magid Jacobi, no Centro de Ciências de Eryfield, em Londres, produziu tecidos que formam válvula cardíaca a partir de célula-tronco. Esse tecido, colocado sobre o molde de colágeno, cresceu no formato certo, dando uma estrutura que, em breve, substituirá as válvulas usadas hoje em dia. As válvulas usadas hoje em dia, que são feitas a partir de material biológico retirado de suínos ou bovinos, ou metal, como aqui diz.
Dentre os vários benefícios que essa pesquisa trará, podemos destacar. Qual o benefício que trará? Na letra A, fala para a gente. Facilitação do surgimento de novos doadores. Na verdade, não, porque aqui está falando sobre as células-tronco em geral, não está falando sobre novos doadores. E outro motivo é que as células-tronco, nesse caso, teriam que vir de nós mesmos para que não houvessem rejeições do nosso corpo e que conseguíssemos utilizar da forma correta. Letra B, redução da rejeição do material transplantado. Essa aqui, para a gente, é a letra correta, porque hoje em dia a gente sabe que o maior problema no transplante é que o corpo rejeita, porque ele reconhece aquilo como um material estranho, então ele vai fazer com que o sistema imunológico lute contra aquele material estranho, porque ele não sabe que aquilo é uma coisa positiva para a gente. Então, essa aqui seria o maior benefício, que é a redução da rejeição do material transplantado. Para descartar as outras possibilidades, eu vou ler, fala para a gente na letra C, maior eficiência na comunicação intraventricular. Isso aqui até poderia ser, mas como a gente pode ver, está bem específico, e quando a gente se trata em células-tronco, a gente sempre tem que olhar isso aqui, que é a redução da rejeição, que é uma das coisas que mais caem. Letra B fala o bloqueio definitivo da comunicação entre átrio e ventricular. Isso aqui a gente pode descartar pelo mesmo motivo da letra C. Então, a gente tem que a letra B é a letra correta. Então, vou passar para o próximo exercício. Esse aqui é da UENP de 2015 e fala para a gente. O ácido fólico ou vitamina B9 é requerida em quantidades 5 a 10 vezes maiores em mulheres grávidas do que em não grávidas. É fundamental para a síntese de purina e pirimidina, representada um composto especialmente importante para as células com maior poder de divisão, tais como as do tubo neural e da crista neural do embrião em formação. Eu já falei em outras aulas, mas eu vou repetir, porque no comecinho da formação do feto, né, a gente vai, já no primeiro mês, assim, a gente vai ter começando a ter diferenciação morfológica entre os tecidos. E aí, um dos primeiros tecidos que a gente forma é o que vai dar origem ao nosso sistema nervoso, e é a ectoderme, que é um tecido mais externo. Na fase seguinte da gastrulação, que é onde começa a ter essa diferenciação, a gente vai ter a formação do tubo neural, que é a fase de nêuron. Quando o tubo neural ele é mal formado, vai acontecer o seguinte, vai acontecer a invaginação, e nessa invaginação vai formar uma redoma que vai fechar e entrar para dentro para formar o tubo neural. Se essa redoma não fecha, a gente tem má formação. Então, a criança ela vai nascer, ela vai formar as outras partes do corpo, mas ela vai nascer sem cérebro. Então, não vai conseguir sobreviver. Continuando aqui, deficiências na disponibilidade de ácido fólico para o embrião, consequentemente, levam a sérios problemas de malformações fetais, principalmente relacionados ao sistema nervoso, tais como anencefalia e espinha bífida. Para evitar a ocorrência de tais problemas, recomenda-se, de forma geral, que as mulheres grávidas realizem suplementação de ácido fólico durante o primeiro trimestre de gestação. As más formações mencionadas decorrem de problema do desenvolvimento embrionário. E aqui, nesse caso, fala para a gente sobre a má formação do tubo neural. Se a gente sabe que está tendo uma má formação do tubo neural, de onde o tubo neural, de que tecido o tubo neural ele se origina? Perguntou aqui para a gente. Da mesoderme? Não, porque, como eu já expliquei para vocês, a mesoderme ela vai originar estruturas do nosso corpo, como ossos, e também vai originar o nosso sangue e esse sistema, nosso sistema sanguíneo. Então, a gente descarta. A endoderme a gente vai descartar, porque a gente sabe que ela é responsável por originar nosso sistema respiratório, digestório e etc. A celoma a gente vai descartar também, porque na celoma ele forma apenas um esqueleto hidrostático para proteger o feto. Então, a gente descarta. Letra D, na ectoderme, como eu já disse para vocês várias vezes, que é um dos tecidos que mais caem em vestibulares,
no que se trata de embriologia, ela é aquele tecido externo que vai formar no nosso sistema nervoso. É porque existem até hoje muitos problemas decorrentes que vem da má formação aqui nesse tecido, por falta de alguma vitamina ou por receber alguma radiação que vai atingir ela, que ela é mais externa e tudo mais. Então, a gente tem que a letra D, a letra correta, e a letra E fala para a gente dos anexos embrionários e a gente já descarta, porque os anexos embrionários a gente fala assim, placenta, o nosso esqueleto, várias outras coisas que vão proteger mesmo, nutrir o embrião e etc. E aqui eu até coloquei para vocês verem aqui onde está a ectoderme, que é essa de amarelo, que é um tecido mais externo. E como eu expliquei, ela vai invaginar aqui, que é invaginar entrar para dentro. E aí ela vai invaginar e vai fazer a seguinte coisa. Deixa eu ver se dá para desenhar para vocês. Acho que aqui deve dar, né? Ela vai invaginar e ela vai fazer isso aqui. Ela vai invaginou. Aí ela vai ter que fechar aqui. Se ela não fechar aqui, a gente não vai ter a formação do nosso cérebro. Se ela fechar, tem a formação. Se não fechar aqui, não vai ter. Então, é isso que vai acontecer na fase de neurula. Vou passar para o próximo exercício, só apagar aqui. O próximo exercício é da UFLA de 2012 e fala para a gente: correlacione o folheto germinativo embrionário com a estrutura que origina ectoderme, mesoderma e endoderma. Os músculos falam para a gente: olha, o músculo, gente, ele vai ser formado pela nossa mesoderme. Então, a gente tem aqui que é 2. O revestimento interno do tubo digestivo, como eu já falei várias vezes, o tubo digestivo, ele é formado pela nossa endoderma, que é aquele tecido que é mais interno, ele é interno, assim, ele vai entrar para dentro naquela invaginação. Então, a gente vai ter que aqui é 3. Vamos descartar aqui. Aqui tem 2 e 3. A gente só tem 1, mas eu vou colocar os próximos. A epiderme, nossa, ela vai ser feita pela ectoderma, assim como o nosso sistema nervoso. Então, aqui e aqui vai ser 1. Como eu disse, ossos, eles são formados pela mesoderma, porque ela é responsável por formar as estruturas do nosso corpo. Então, a gente tem que aqui vai ser 2. Então, o único que bate com essa descrição aqui seria para a gente a letra C. O próximo exercício é um exercício da CESGRAN Rio 2011, fala para a gente: a Lei de Biossegurança tenta regulamentar 2 questões polêmicas no Brasil e no mundo: a reprodução e comercialização de organismos geneticamente modificados e as pesquisas com células-tronco. A respeito, analisa as afirmações a seguir. Não sei se vocês já sabem, mas quando a gente fala de desenvolvimento embrionário também, assim como ocorre em humanos e animais, em plantas ocorre isso também. Elas também têm um sistema embrionário delas, que é diferente do nosso, mas elas têm, que elas precisam se reproduzir e germinar, né? Nesse caso. E aí, a gente pode modificar elas geneticamente para que elas produzam de acordo com o que a gente quer. E essa modificação no gene, a gente chama de transgenia. E muita gente é contra a transgenia, mas é porque a gente não sabe se ela vai ter um efeito positivo ou negativo. Porém, hoje em dia, ela é muito necessária no que se fala em produção em grande escala, porque ela possibilitou isso. Se não tivesse modificado geneticamente algumas plantas, a gente ia ter uma produção muito pequena que não ia conseguir suprir o mundo. Então, vamos ver as afirmações a respeito disso. Primeiro, fala para a gente:
Células-tronco são células neutras que ainda não possuem características que a diferenciem como célula especializada de um determinado tecido e que podem ser usadas para gerar outros órgãos. É correto, porque, como eu já disse para vocês, células-tronco, elas não vão ter diferenciação morfológica, elas têm a capacidade de tornar qualquer tecido órgão do nosso corpo, então está correto afirmar isso. 2. Os transgênicos são aqueles produtos acrescidos de um novo gene ou fragmento de DNA para que desenvolvam uma característica particular, como mudança no valor nutricional, resistência a pragas. Isso é totalmente verídico. Letra 3, na verdade. Muitos ambientalistas e alguns pesquisadores receiam que alimentos transgênicos possam prejudicar a saúde humana e modificar o meio ambiente. Isso é correto, como eu já disse para vocês, a gente ainda não tem um estudo concreto, porque a transgenia é, assim, nova para a gente ainda, então a gente não tem um estudo concreto do que vai acontecer no futuro usando ela dessa forma que a gente usa. 4. O principal objetivo das pesquisas com células-tronco é seu uso para recuperar tecidos danificados por doenças cardiovasculares, neurovegetativas, diabetes, acidentes cerebrais, traumas na medula espinhal, dentre outras. E aí fala pra gente se está correta a afirmação. Esse aqui também está correto, porque as células-tronco, elas servem para isso mesmo. Para o estudo delas, na verdade, é porque a gente sabe que elas podem se tornar qualquer tecido do nosso corpo. Então, nesse caso, as pessoas que tiverem sofrido algum trauma, a gente pode mudar isso através das células-tronco, no estudo delas, ou melhorar a vida das pessoas. Então, para a gente, a letra E vai estar correta, porque fala que todas estão corretas. O próximo exercício é da URN, é de 2013, fala para gente que durante a fase do desenvolvimento embrionário, a célula-ovo passa por várias divisões mitóticas, originando muitas células, que permanecem unidas. Nas primeiras divisões, é um significativo no número de células, porém o tamanho total da célula-ovo praticamente não altera. Sobre o processo de desenvolvimento embrionário, analise 1. O processo em que o volume da célula-ovo não aumenta, caracteriza-se pela segmentação. Isso aqui para a gente é correto. Nesse processo, ela não vai aumentar mesmo, não. É como eu disse para vocês. Elas vão apenas diminuir de tamanho. 2. A organogênese é a fase seguinte à clivagem do desenvolvimento embrionário, onde ocorre a formação dos folhetos embrionários que darão origem a diversos tecidos do organismo. É incorreto, porque essa fase a gente chama de gastrulação, é a fase de gastro. 3. A meroblástica é um tipo de segmentação que ocorre em todo o ovo, exceto na região que possui vitelo, chamada citricular. Também está incorreto, e a 4 fala para gente. Na segmentação discoidal, as divisões ocorrem na região circular, formando um disco de células caracterizadas. Esse tipo, células características que denominou esse tipo segmentação. Essa aqui para gente, ela é a correta. E a 2, gente, ela vai estar correta. É porque outro nome que a gente pode dar também à gastrulação é organogênese. Passar para o próximo exercício. Na verdade, já acabou. E espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Eu vou deixar para vocês esses exercícios que eu passei aqui na descrição do vídeo. Eu vou deixar para vocês também o nosso @ do Instagram, e quem puder seguir, eu agradeço muito. E é isso, espero que tenham gostado. Tchau, tchau, até a próxima.